ao curso de Programação Orientada a Objetos. Hoje nós vamos ver um pouco sobre classes abstratas e interfaces. Vamos começar por classes abstratas. Então, uma classe abstrata é uma classe que não pode ser instanciada diretamente e serve como modelo para as outras classes. Elas podem conter os métodos abstratos, que são métodos a serem implementados e concretos. Essas classes abstratas também podem ter construtores e campos e métodos não abstratos. Aqui nós temos um exemplo de classe abstrata. Para especificar qual classe abstrata, nós utilizamos o abstract class animal. Embaixo nós temos o construtor animal, que recebe o nome, e embaixo nós temos o método abstrato, que nós decoramos ele como abstract, void e o nome do método. Então aqui nós temos a classe object, que é uma classe implicitamente subclasse da classe object, e essa classe object fornece os métodos padrões, como toString, que seria escrever, equals, hascode, etc. Então nós temos a classe public class exemplo, que estende a classe objeto. Nós também vamos ver um pouco disso na prática no final do vídeo. E nós também temos as interfaces. As interfaces é uma coleção de métodos abstratos, onde as classes podem implementar múltiplas interfaces, o que permite um comportamento de herança múltipla em Java, já que Java não suporta a herança múltipla. E em Java essas interfaces são totalmente abstratas, ou seja, todos os métodos são abstratos. Então aqui nós temos um exemplo de interface de voar. Ele possui o método voar. E também temos as interfaces de nada. E possui o método de nadar. E possui os métodos de nadar. Então, o que isso quer dizer? As classes que implementarem essa interface vão ter obrigatoriamente o método voar, se você implementar a interface voa. E se você implementar a interface nada, você também obrigatoriamente vai ter o método nadar. E lá dentro, nós temos os métodos padrões, eles têm que ser, no caso aqui não está especificando, mas se fosse público, lá também teria que ser público, entre outras coisas. Então lá você implementa o método de acordo com o que você quer que ele realize. Então, qual que é a diferença dessa herança e a interface? Na herança, com classes abstratas, ele envolve estender uma classe já existente para herdar seus campos e métodos. É representada pela herança. Já nas interfaces, o reuso é feito por implementação das interfaces, que envolve implementar os métodos definidos por uma classe. E uma classe pode implementar várias interfaces para adquirir diferentes comportamentos, diferentemente da herança, pois uma classe não pode estender várias heranças, pelo menos não em Java, porque não suporta. Então aqui nós temos um exemplo de classe por herança. Nós temos, então, a classe pato estende a classe animal e implementa os métodos voar, voa e nada. Então, nós temos o construtor aqui de nome, o fazer barulho, que seria da classe animal, e os métodos voar e nadar, que vão ser implementados devido à interface voa e nada. Então, aqui nós temos o método voar, que não retorna nada, ele só mostra a mensagem voando com o pato. E o nadar, que mostra só o nadando com o pato. Aqui temos o exemplo de implementação da interface voa. Nós temos a classe avião, que implementa esse método voa, e tem o método de voar. E ele coloca especificando mais da classe avião, voando como um avião. Só mostrando a mensagem.
Então, uma diferença, a herança implica correlação mais forte entre as classes, enquanto a implementação dessas interfaces é mais flexível. Como, por exemplo, na herança você herda também os atributos, entre outras coisas. E também você tem que utilizar para coisas específicas, como, por exemplo, do animal. Se ele fosse ter os métodos voa e nada, então todos os derivados deveriam ser um animal. Por exemplo, o pato é um animal. E obrigatoriamente ter os dois métodos, voar e nadar. Por exemplo, nós também tivemos a classe avião. Então, caso você quisesse fazer o avião voar, se fosse pela herança, você também teria que fazer ele nadar. Então, não ficaria muito legal. A classe permite essa flexibilidade. E as interfaces permitem que uma classe adquira esse comportamento de diversos fontes, enquanto a herança está limitada à sua única classe pai. Agora, aqui no NetBeans, nós vamos criar a classe abstrata animal e a classe pato também. Então, aqui seria a aula 9. E vamos já criar. Aqui dentro do pacote, nós vamos criar a nova classe, que seria a classe animal. Aqui nós vamos colocar que ela é uma classe abstrata. Então, é a classe abstrata de animal. E ela possui o método fazer barulho, que é o método abstrato. Esse é o jeito de se declarar um método abstrato, o tipo dele, que seria público, privado, protegido. O tipo de método que ele é, no caso aqui a gente quer o método abstrato, e o tipo de retorno que ele vai dar. Caso quisermos passar algum parâmetro, você escreve aqui o que ele vai ter e é criado o método abstrato. Agora nós vamos criar a classe pato, que vai estender essa classe animal. Então, extends animal. Aqui logo de primeira já dá um erro ou algum errinho assim. Por quê? Porque isso significa, quando você cria esses métodos abstratos na classe pai, significa que obrigatoriamente essa classe filha precisa implementar esses métodos. Então, se você colocar clicar aqui na lâmpadazinha, você implementa o método que vai possuir os mesmos parâmetros. Aqui meu padrão aparece isso daqui, mas você pode apagar e escrever aqui o barulho de pato. Por exemplo. Então aqui está certo. Agora nós vamos criar as interfaces. New. E daí aqui embaixo você vai procurar por interface. Caso não tenha, você entra aqui e procura Java Interface. Aqui no caso nós temos o método as interfaces de voar. Onde a interface vai possuir o método voar. Então é só public, o retorno dela, o nome do método. E caso tenha algum parâmetro, é do mesmo modo como os métodos abstratos, você coloca aqui. Mas no caso nós não temos, então vamos só salvar. E vamos criar a nossa interface, que seria a interface nadar. Então aqui nessa interface nadar, nós vamos ter o método nadar. Ok, agora tudo certo, nós vamos para a classe pato e implementar essas interfaces. Para você colocar essas interfaces, você utiliza a palavra implements e o nome da interface, no caso vou.
Se eu colocar só ela, nós temos sempre que implementar esses métodos, que no caso aqui é voar. Aqui, diferente das heranças, nós podemos implementar várias interfaces. Então, aqui nós podemos também colocar nadar. Deu erro, porque ainda não temos esse método. E criamos esse método. Então, aqui nós vimos um pouco dessas diferenças. E na aplicação, o que isso muda? A herança quando você responde a pergunta do é um. Então, um pato é um animal? Sim, se for você utiliza a herança. Agora, já as interfaces, elas permitem ser de modo mais amplo, como, por exemplo, esse método voar. Se eu quiser colocar um avião, que é uma classe avião, e utilizar a interface voar, você pode. Agora, se eu colocar esse método abstrato em animal, e colocar ele para voar, daí já seria específico de outros animais. Então, poderia dar algum erro. Então, a interface permite esse tipo de... Ele não restringe tanto como você pode usar. Além disso, essa interface você pode utilizar várias em Java, em C. E a herança nessas linguagens só suporta um tipo de herança, que seria de pai para filho. Você não pode estender mais de uma classe. Foi isso sobre herança em classes abstratas e interfaces. Outra coisa, nós também não podemos instanciar essas classes abstratas. Então, caso você queira instanciar a classe animal, vocês podem ver que ele não permite, por ser uma classe abstrata. Então, caso você queira instanciar essa classe, você já tem que ser algo específico. Então, é do tipo animal da classe pato. Ou mesmo pato